Sejam todos bem-vindos. Mais uma revisão aí no período da Idade Média. Vamos falar da religião islâmica, o nascimento do Islã no Oriente Médio. Então essa aula faz contexto da região oriental que vai influenciar o surgimento de uma nova religião monoteísta. A maioria dos habitantes da Península Arábica vivia no deserto, como nós podemos ver nessa imagem, uma região muito árida, onde eles viviam entrando em conflitos por conta de território, devido à falta de água, de boas pastagens. Povos guerrilheiros, portanto, viviam no deserto, espalhado por toda a Península Arábica, sem uma unidade política e religiosa. Porém, havia também a Meca, uma cidade sagrada, porque na Meca, não se sabe a origem, havia um templo chamado Kaaba, onde se depositava uma pedra negra que era o sinal da bênção de todas as divindades adoradas. Segundo a interpretação desses povos, os deuses tinham enviado essa pedra negra e todos os anos vários peregrinos saíam do deserto para ir adorar essas várias divindades que representavam os astros na cidade de Meca. Portanto, na cidade de Meca, esses beduínos, como eram chamados, os comerciantes, aquelas pessoas que viviam no deserto, eles eram super explorados, porque todos os anos eles deveriam fazer essa peregrinação, pagar pedágios, pagar impostos dentro da Meca, e isso enriquecia muito os coraixitas, que eram as lideranças que viviam aí na Meca e que exploravam essas pessoas. As tribos urbanas e as tribos do deserto, elas eram governadas por um sheik, um líder político que organizava toda aquela estrutura. E como os povos viviam muito em guerra, principalmente no deserto, havia o emir, que era um chefe militar. O chefe militar, então, e o chefe político organizavam essa região. O profeta Maomé, o profeta Mohammed para os islâmicos, ele também era um beduíno, vivia no deserto, porém, quando ele se casou aos 25 anos com uma viúva muito rica, Khadija, ele teve tempo de se debruçar sobre várias outras culturas e pensar um pouquinho sobre a questão da unidade política e religiosa da Península Arábica. Assim, o profeta Mohammed foi iluminado, segundo as suas interpretações, os seus primeiros seguidores, a criar uma nova religião onde aquelas guerras, aqueles conflitos, eles chegariam ao fim. Assim, segundo a tradição muçulmana, o arcanjo Gabriel teria revelado Alá, único Deus da região, que levaria então essa unidade política e religiosa. O profeta foi para Meca, sua cidade de nascimento, tentou convencer os habitantes da Meca que havia um único Deus, Alá, porém ele não foi bem acolhido, sendo expulso da Meca. Aí nós podemos perceber a hégira, a fuga do profeta da cidade de Meca. Ele foi para a cidade de Iatrebe, depois rebatizada como Medina, a cidade do profeta. A hégira ela é muito importante porque ela que inaugura o novo calendário para essa religião, o calendário muçulmano, como nós podemos ver aí. Veja só que em vermelho nós temos a referência dos meses do calendário gregoriano, cristão que nós utilizamos, e ali em verde você vê o novo calendário, como que foi organizado o calendário muçulmano. Assim, a hégira é um dos principais eventos para nós entendermos essa nova cultura. Porque se para o cristianismo a data fundamental é o nascimento de Cristo, quando Cristo nasce nós temos uma ordem crescente e antes dele uma ordem decrescente, para os muçulmanos nós vamos ter aí a fuga de Maomé da Meca para Medina. Então o calendário muçulmano, os países que vivem hoje que adotam esse calendário, grande parte dos países orientais e também do norte da África, países esses que muitos deles têm muita influência da religião na sua política, adotam esse calendário que foi então inaugurado no período do profeta Maomé, do profeta Mohammed. Assim, a hégira é um evento dos mais importantes para entendermos a cultura dos muçulmanos. Cada povo tem o seu marco inicial. Para os cristãos, o nascimento de Jesus Cristo. Para os muçulmanos, nós temos aí a hégira,
a fuga de Maomé da Meca para Medina. Chegando na cidade de Medina, o profeta conseguiu um grande exército, convencer grande parte da cidade a se tornar essa única fé. Ele explorou essa qualidade de ter uma unidade religiosa, uma unidade política. Assim ele formou um grande exército e retornou no ano de 630 para Meca com esse seu exército. No entanto, não foi necessário o derramamento de sangue. Quando chega a Meca novamente, Maomé conseguiu conquistar os coraixitas que ali estavam, fazendo uma reinterpretação da religião. Ora, a Caaba, ao invés de ser o templo de todos os deuses, poderia ser o templo de Alá. E, uma vez convertidos os povos do deserto, eles continuariam fazendo a sua peregrinação anual para a cidade de Meca. Então nascia aí uma nova religião. Nós podemos perceber uma pessoa com um Alcorão na mão, um livro sagrado. A parte azul nós podemos observar a religião islâmica no período do Maomé e depois as suas consequentes expansões que foram feitas através, muitas vezes, desse primeiro momento, da espada, né? A jihad, como que era interpretada nos primeiros momentos. Hoje temos uma nova interpretação para a jihad. Essa expansão só terminou ali com a Batalha de Poitiers, em 732, quando, na França, Carlos Martel derrotou a dinastia dos muçulmanos desse período e assim impediu que a Europa se transformasse em muçulmana. Os pilares da fé islâmica são esses 5 pilares. O primeiro, o testemunho de fé, crer em Alá, único Deus, e Maomé seu profeta. O segundo, Salá, que seria a oração, 5 orações diárias voltadas para Meca. Zakat, caridade. A caridade purifica a alma. Você deve fazer caridade, dar esmolas para o irmão de fé. Depois, o 4, o jejum no mês do Ramadã. Antes do pôr do sol, sem comida, sem prática sexual, etc. Uma comida leve apenas pós o pôr do sol. E o Hajj, a grande peregrinação anual que todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida, se ter condições. Se não ter condições, deve fazer uma peregrinação para um templo importante do seu próprio país. Esses são os grandes pilares, os preceitos do Islã. Assim, aquela Caaba que tem a pedra negra que, segundo a tradição, teria sido enviada por Alá agora, indicando onde que Adão e Eva deveriam construir o templo, agora a pedra negra e a Caaba têm um significado para a nova religião monoteísta. A expansão muçulmana se dá desta forma. Quando Maomé morre, que é a parte azul, os outros grupos acabam se dividindo e nascem 2 vertentes principais, como nós podemos perceber aí, os xiitas e os sunitas. Percebam que eles têm algumas diferenças. As principais diferenças que nós vamos encontrar é a primeira e a última. Para os xiitas, somente o Alcorão e a Sharia. O que é a Sharia? A Sharia são leis políticas e religiosas. Já para os sunitas, eles também aceitam sunas, os atos da vida de Maomé e a descendência. Para os xiitas, somente pode ser califa, um líder político, alguém que tem descendência de Maomé. Para os sunitas, não. Qualquer bom muçulmano, qualquer bom seguidor da fé já pode ser um califa, já pode organizar. Ali nós podemos então perceber que com a morte do profeta houve uma nova divisão. Na imagem nós podemos ver um líder sunita e de preto um líder xiita. O Irã é o único país que tem uma maioria xiita. E para finalizar, é importante falar da questão relevante que os muçulmanos têm para a ciência. Eles contribuíram muito com a ciência, inclusive com o Ocidente, principalmente no campo da filosofia, da astronomia, da medicina, em várias artes também. É isso, gente. Até a próxima aula, tenham bons estudos, se cuidem, beijo no coração de todos e eu espero que tenham aproveitado. Tchau, tchau.